A Constituição Federal assegura o direito à saúde e à segurança no trabalho. E a sociedade, através dos poderes constituídos, estabelece leis para disciplinar as responsabilidades dos cidadãos e das instituições. Em relação à segurança e à saúde, cabe ao empregador manter os locais de trabalho protegidos contra riscos, adotando medidas de segurança que eliminem ou neutralizem a insalubridade e os acidentes de trabalho. As responsabilidades quanto à gestão das questões de segurança nas atividades portuárias foram definidas através da Lei nº 8.630 e da norma regulamentadora de segurança e saúde no trabalho portuário, a NR 29. Para compreender como funciona o trabalho portuário, é necessário entender um pouco dessa legislação. A Lei de número 8.630 é o regime jurídico que dispõe sobre a operação e exploração portuária no Brasil. Esse dispositivo determina que os portos operem mediante duas modalidades, as de uso público e as de uso privado. A instalação de uso público é denominada de porto organizado e está sob jurisdição de uma autoridade portuária. Atualmente, no Brasil, existem 46 portos organizados que atendem às necessidades de navegação, de movimentação e armazenagem de mercadorias. Através de arrendamento celebrado com esta autoridade, partes das áreas do porto organizado podem ser concedidas para particulares e portos novos podem ser construídos fora da área do porto organizado. São os denominados terminais privativos. O porto organizado, ele pode ter o cais público, onde os operadores portuários, qualquer um deles, podem movimentar cargas, sem preferência. E temos também as instalações portuárias de uso público e instalações portuárias de uso privativo. Essas instalações portuárias, dentro da área do porto organizado, as empresas que se interessarem, elas participam de uma licitação e a vencedora, através de um contrato de arrendamento, passa a explorar uma determinada área dentro do porto, certo? Pode explorar um simples armazém ou também o próprio local de atracação do navio, ou ambos. Isso depende da forma como foi arrendada a determinada área para essa empresa. E sendo uma instalação portuária de uso, digamos, privativo, né, de acordo com o contrato, ela pode movimentar exclusivamente carga própria e também carga de terceiros. E ela tem a preferência no local de atracação ou exclusividade, conforme, como acabei de dizer, o contrato de arrendamento. Na instalação portuária de uso público, significa que esta empresa pode explorar aquela instalação de uso público. Então, as demais operadoras portuárias, de acordo com o que dispuser o regulamento de exploração do porto e também o contrato de arrendamento, poderá também movimentar carga naquela área. Mas a exploração cabe a esta empresa, que, através do contrato de arrendamento. A operação portuária é a de movimentação e armazenagem de mercadorias destinadas ou provenientes de transporte aquaviário, realizada nos portos organizados por operadores portuários. O operador portuário é uma figura jurídica criada pela Lei 8.630, que tem como principal função executar as operações portuárias dentro da área do porto organizado. A atividade do operador portuário se inicia a partir do momento do contato do cliente com o operador para a realização das operações. Então, o operador, na realidade, ele faz até toda a logística das operações portuárias. E esse cliente pode ser tanto o armador quanto o exportador ou o importador. Para realizar estes serviços, os operadores portuários deverão contratar trabalhadores portuários contratados por tempo indeterminado ou trabalhadores portuários avulsos, chamados de TPA. Por serem os operadores portuários os empregadores no setor portuário, eles são os responsáveis em fazer a gestão dos fatores de riscos no ambiente de trabalho. Assim, eles ficam encarregados pela implantação dos programas de prevenção de riscos, de programas de controle médico e saúde ocupacional e de treinamento dos trabalhadores. A questão de segurança e saúde nos portos, nós entendemos e vemos com bastante preocupação e a devida cautela, porque
nós primamos pela segurança na realização das operações, em função do contingente de pessoas envolvidas nas operações. Ações estão sendo feitas junto ao órgão gestor de mão de obra para que a gente busque atenuar os problemas de acidentes de trabalho que existem hoje na área portuária. Uma das linhas de atuação da FENOP, na questão de segurança de trabalho, é a participação efetiva nas comissões tripartites que diz respeito à NR 29, nas discussões junto com outros setores empresariais e juntamente com os trabalhadores, no sentido de a gente buscar cada vez mais um aperfeiçoamento através do debate amplo com todos os setores envolvidos, de modo que a gente possa aprimorar e aperfeiçoar a norma regulamentadora de segurança e medicina e higiene do trabalho portuário. Os operadores portuários devem constituir em cada porto organizado um órgão gestor de mão de obra do trabalho portuário, o OGMO. O OGMO deve fazer o registro de todos os trabalhadores avulsos e fazer sua escalação para o trabalho quando requisitado pelo operador portuário. Quanto à utilização da mão de obra, ela, tanto nos terminais, nas instalações portuárias de uso privativo, de uso público, e no caso público, a mão de obra inscrita no órgão gestor de mão de obra tem a prioridade do trabalho. E para determinadas atividades, inclusive exclusividade. Certo? E aí, as empresas que exploram essas instalações e o CAIS são obrigadas a requisitar a mão de obra no órgão gestor de mão de obra. Para facilitar a gestão da segurança e saúde dos trabalhadores, diminuição de custos e facilitar o serviço de segurança, os operadores portuários podem utilizar o OGMO para gerenciar os programas de prevenção de acidentes e doenças. Neste caso, o OGMO será o responsável em executar serviços de assessoria aos operadores portuários, treinar os trabalhadores, identificar os fatores de riscos e fazer as recomendações técnicas de controle. No entanto, a responsabilidade pela implementação dos programas nos locais de trabalho será sempre do operador portuário. O órgão gestor de mão de obra, ele passou a executar tarefas que antes eram entregues aos sindicatos e ao poder público também, através das delegacias do trabalho marítimo, que exerciam, na época, a função de fixar, inclusive, o quadro dos trabalhadores do sindicato. Hoje nós temos equipamentos muito sofisticados. Então, esse órgão tem finalidade de possibilitar esse trabalhador portuário ser um trabalhador portuário por excelência. Inclusive, dentro do que a lei chama de multifuncionalidade. Por exemplo, um trabalhador, ele pode tanto ser estivador, como também pode fazer atividade nas instalações portuárias, não somente a bordo, no cais público. Pode ele até conferir carga, se ele for treinado, habilitado para isso. Isso está dentro do espírito da lei. O trabalho portuário é dividido em vários segmentos: estiva, conferência, conserto de cargas, vigia de embarcações, bloco e capatazia. A capatazia é a tarefa que se encarrega da movimentação das mercadorias em terra. Compreende o recebimento, conferência, transporte interno, abertura de volumes para a conferência aduaneira, manipulação, arrumação, entrega, operação de máquinas e guindastes de terra e também o carregamento e a descarga de embarcações. Em alguns portos, essa atividade é realizada pela categoria dos arrumadores. A estiva movimenta as mercadorias nos convéses ou nos porões das embarcações. Inclui as atividades de transbordo, arrumação, peação e desapeação. São responsáveis também pelas operações dos guindastes de bordo e máquinas no porão. Contar volume, anotar as características das mercadorias, verificar procedência ou destino, observar o estado das mercadorias, ver a pesagem e conferir outros detalhes da operação de carregamento e descarga de embarcações. Tudo isso faz parte do trabalho do conferente de carga. A vigilância é realizada a bordo das embarcações. Essa atividade consiste em fiscalizar a entrada e saída de pessoas nas embarcações atracadas e fundeadas ao largo e também observa a movimentação das mercadorias. O bloco é atividade de limpeza e conservação das embarcações e seus tanques. Como é que funciona essa atividade de limpeza? Quem é responsável por isso? O responsável é o Sindicato do Trabalhador do Bloco, do Brasil inteiro.
Só que o comandante requisita, quando precisa da limpeza e conservação do navio, requisita esses trabalhadores para fazer essa faina. Além da limpeza, que tipos de reparos vocês fazem no navio? O reparo é batimento de ferrugem, pintura, limpeza de máquina, tanque de água, tanque de óleo. Em alguns portos, existem também algumas categorias não previstas na Lei 8.630, como os dos atracadores ou amarradores de navio. Devido à natureza dos serviços, os operadores portuários devem informar aos trabalhadores sobre os fatores de riscos presentes em cada operação e as recomendações de segurança adotadas pelo terminal. Os trabalhadores têm o direito de não realizarem trabalhos em situações que coloquem em risco a sua saúde e segurança. Nós conseguimos, através de anos de luta, conseguimos a edição da NR 29. O que ocorre agora é que nós precisamos, na convenção coletiva, avançar, e além da NR portuária, fazer com que o porto seja uma atividade mais humana, que as pessoas possam trabalhar e, ao final da sua jornada, voltar para sua casa, né, com tranquilidade. O que ocorre não é isso hoje. Nós temos no porto um quadro de doenças ocupacionais que ainda é muito grande. Nós temos acidentes, quando ocorre no porto, um acidente gravíssimo. E o porto é uma atividade macroeconômica, uma atividade muito pesada do ponto de vista do investimento. Na hora de investir para a segurança, sempre você tem alguma dificuldade. O que precisa fazer é o sindicato trazer o empresário para essa discussão, fazer com que o governo também fiscalize isso aí, no sentido que o porto possa se tornar um local seguro, que as pessoas possam trabalhar ao final da sua jornada e para sua casa com uma tranquilidade. A administração do porto, o OGMO e os empregadores são responsáveis pela criação do plano de controle de emergência e do plano de ajuda mútua. Esses planos devem prever situações como incêndio, explosão, vazamento de produtos perigosos, queda de homem ao mar, poluição ou acidente ambiental, socorro a acidentados e condições de mau tempo. Estes planos devem prever a aplicação periódica de treinamentos e simulados, pois só assim o trabalhador saberá o que fazer em uma situação de emergência. As equipes devem ser treinadas para executar os procedimentos corretos em caso de acidentes. O plano de controle de emergência contém todos os procedimentos de segurança e as indicações de procedimentos para o caso de vazamento de um produto. É um programa de controle de emergências. Tá? Todas as empresas hoje no Porto de Santos, tá? Elas são até para atendimento à NR 29, e tá? Até para minimizar os problemas de riscos de incêndio, situações, ocorrências adversas, aquelas que fogem ao controle, fogem ao trabalho rotineiro, né? Então, é um grupo de pessoas formado com diversas pessoas, com os diversos funcionários da empresa. Nós temos mecânicos, eletricistas, operadores de equipamentos, que foram treinados, né, no combate a incêndio, no controle a vazamentos, tá? E que toda vez temos um líder da equipe de emergência, toda vez que existe a necessidade de acionamento, essas pessoas adentram na ocorrência, tá? Minimizando os impactos ambientais. Fiscalizar, orientar e adotar medidas necessárias para o cumprimento dos preceitos legais sobre segurança e medicina do trabalho são algumas das atribuições do governo. Essa tarefa é executada por auditores fiscais das Delegacias Regionais do Trabalho, DRT. Qualquer denúncia de irregularidade e descumprimento da legislação deve ser encaminhada a este órgão. O Ministério do Trabalho possui hoje, em todos os portos importantes no Brasil, uma unidade de inspeção, basicamente para verificação dos cumprimentos previstos na Lei 8.630 e na NR 29, nas atividades portuárias e aquaviárias, de tal forma a proporcionar nas operações portuárias condições seguras e saudáveis na realização desse trabalho. A gestão dos aspectos relacionados à segurança e saúde do trabalhador deve contar com a participação de todos os segmentos da atividade portuária. Se cada um fizer a parte que lhe compete, o sucesso dos programas de prevenção de acidentes e doenças estará garantido. Fundacentro, trabalhando pela segurança e saúde de quem trabalha.